Olá, tudo bem? Como você está? Você está bem? Você está feliz? Cara, depois de quase 3 anos, eu finalmente estou terminando de fazer a minha HQ e, bem, eu decidi vir aqui falar um pouco da minha experiência, de tudo que eu aprendi nesse processo. Eu não sou nenhum profissional, mas eu acho que o que eu compartilhar pode ajudar alguém. Talvez algo que eu trago aqui eu possa ter algumas dicas do que eu aprendi, do que eu fui vendo que dava certo, que não dava, do que eu realmente acho que pode ajudar. Meu nome é Nick e seja bem-vindo a este canal. A primeira parte, a mais divertida, eu acho, foi eu ter que criar realmente o universo. Eu já tinha uma ideia de história, já tinha uma ideia dos personagens, mas eu precisava tirar eles do plano das ideias e trazer eles para a realidade. Então eu tive que ver o mundo, como funcionaria, a vibe que eu queria passar, onde se passaria, os cenários e os personagens, como eles iriam ser, como seria a aparência deles, o jeito, a personalidade. Porque por mais que a gente possa ter uma ideia do que a gente quer, uma pessoa é muito mais complexa do que uma simples história. O que uma pessoa gosta, o que uma pessoa pensa, como ela vê o mundo, tudo que ela passou, o que isso cria dentro dela e como isso faz ela realmente ser. Então, depois de a gente querer fazer uma história, quando a gente vai realmente pensar, o primeiro processo é a gente ver os personagens, ver como eles vão ser, e essa foi uma das partes mais divertidas, um pouco trabalhosa, mas divertida. Uma coisa que eu fiz foi pegar e fazer como se fosse uma ficha dos personagens, como se fosse um RPG, só que não só isso. Eu tinha como eles eram, como eles se pareciam, como era a sua personalidade, mas também coisas que fossem acrescentar na personalidade deles, como músicas. Música foi uma coisa que me ajudou muito, porque isso vai mexer com a personalidade, o jeito que ele vai reagir. Porque eu posso pensar, por exemplo, um personagem sério. Ele é sério, mas ele é sério como? Ele é um sério irritado? É um sério mais chique? Qual é a vibe que ele passa? Então acho que a música ajuda muito nisso. Por isso eu fiz playlists de cada personagem meu. Você acaba criando pontos da personalidade deles através das músicas, através das melodias ou até mesmo das estéticas que essas músicas têm. Eu vou botar aqui como exemplo uma das personagens, a Manu, onde no planejamento dela eu coloco o MBTI, que é uma coisa muito boa. Tem um site, você pode pesquisar no Google, 16 personalidades, que você vai colocando do que você entende das características do seu personagem e você responde o questionário e vai sair o resultado e você pode ler e ver se combina com o que você pensou pro personagem e você pode usar como base. Eu também coloquei a casa de Harry Potter, que no caso dela é Sonserina, o chalé de Percy Jackson, que dela é o de Hecate, ou seja, são coisas que trazem personalidade de outros universos, mas que ajudam eu entender o meu personagem no meu, porque eu sei como ele age, eu vou entendendo, e eu acho que dá pra construir todo um imaginário que te ajuda a desenvolver e manter uma constância na personalidade do seu personagem. E nas músicas, como vocês podem ver aí na playlist, não são músicas apenas com que ele gostaria, mas que tem a ver com a história dele, tem a ver com o que ele pensa, coisas que podem ter acontecido na vida dele que fariam eles escutarem essas músicas, entende? Então essa seria a dica que eu teria para dar como primeira. Invista em conhecer e em desenvolver o seu personagem, porque ele existe na sua cabeça, mas é como se ele fosse um ser de outro mundo que você está conhecendo. Então conheça o seu personagem, vá desbravando cada vez mais a personalidade dele, porque você pode conhecer ele em muitos aspectos, mas talvez em uma situação específica que você precisa escrever, em algum momento você fala, caramba, como ele agiria nessa situação? Então, por isso é muito importante você ter fixo a personalidade dos seus personagens e você saber trabalhar com elas. Bem, agora o segundo ponto, focando mais na parte do desenho mesmo.
Uma coisa que eu experimentei foi de desenhar coisas que eu nunca imaginei desenhar, coisas de cenário, objetos, posições, porque quando a gente vai fazer desenhos específicos, a gente pega uma referência, mas quando você está pensando em uma cena, é completamente diferente. Porque, por exemplo, uma coisa que eu tava vendo é cabide. Não sei, eu nunca pensei em desenhar cabide, mas uma cena pedia que eu desenhasse o cabide, então eu fui lá e desenhei. Tem coisas específicas que eu acho muito legal, que eu acho que eu nunca teria desenhado se fosse em uma ocasião comum e não em um quadrinho. Outra coisa também sobre desenho é cenários. Cenários que você tem que desenhar repetidas vezes. Teve alguns cenários que eu tive que desenhar 5, 6 vezes na mudança de cenas, eu precisava mostrar onde os personagens estavam, então precisei repetir esses lugares. Eu acho que no digital tem uma facilidade, porque dá pra você copiar, né, a imagem ou pegar a base, mas eu particularmente desenhei no tradicional. Porque eu fiz isso? Sim, é uma loucura, mas eu prefiro desenhar no tradicional e eu tive que fazer diversas vezes o mesmo desenho em situações diferentes. O bom é que dá pra você modificar, mostrar de ângulos diferentes. Também existe uma experimentação que é bem legal, mas algo que realmente é complicado, vai te exigir uma coisa, é você definir esses cenários e saber como ele é de diversos ângulos. E aí vai o que eu falei pros personagens, que também serve pro seu mundo, serve pros lugares, né? Você precisa conhecer o lugar que eles estão andando, senão você não vai conseguir desenhar, senão não vai fazer sentido as sequências daquele lugar. Por exemplo, em uma sala, uma mesa tá aqui, tá, mas onde se localiza a estante, onde fica cada coisa, precisa fazer sentido. Uma coisa que ajuda muito é fazer maquete dos lugares. É um desenho como se fosse uma planta mesmo de casa, da arquitetura. Você vai fazendo quadradinhos, definindo onde é cada lugar da casa e onde se encontra cada coisa. Agora, algo que é sobre roteiro e sobre desenho também, que tem presente na minha história porque é mais fantasia, é luta. Luta é uma coisa extremamente difícil de você pensar, porque você precisa ter uma coerência das ações, do movimento, onde começa, onde termina. Isso precisa ficar entendível para o seu leitor. A pessoa precisa olhar aquelas imagens e saber como elas estão funcionando, qual sequência que está acontecendo para elas entenderem a cena. Isso não é nada fácil de fazer. Também tem o ponto de você imaginar alguma coisa, você ter na sua mente como você imagina aquela sequência, né, aquela sequência de luta, mas quando você vai passar pro papel, quando você vai realmente desenhar, é um pouco diferente, porque você vê como realmente vai ficar e vai ter coisas que você vai imaginar ali na hora e você vai acabar mudando um pouco para encaixar ali na ideia que você teve, na fluidez do desenho e da sequência. Ou então, por exemplo, vamos dizer que um personagem é empurrado e ele cai em um lugar. Você pensou nele ficar caído, mas o jeito que ele caiu te deu uma ideia que ele pode se levantar de uma forma específica. Então vai muito de você ver o roteiro e conciliar também com a imaginação e com o desenho de como ele vai fluir, ao mesmo tempo fazendo sentido e você também tendo capacidade de passar o que você está imaginando para algo que faça sentido e seja entendível. Então é algo que é bem legal. É legal de fazer, realmente divertido, mas ao mesmo tempo te exige um esforço para você entender e fazer tudo bonitinho e entendível. E como quarto ponto, eu colocaria se divirta. Lembre que isso é uma coisa que é para você fazer e você achar divertido. Você tem que ser uma experiência incrível para você, tem que ser uma história que você se apaixone primeiro por ela, para depois você olhar e ter carinho por aqueles personagens, mesmo se ninguém lesse, mesmo se fosse só pra você, você teria prazer naquilo que você está fazendo, porque é algo que você realmente gosta, é algo que você realmente acha bonito e se investe. Um ponto muito importante é um subponto, né, eu diria, que é você aceitar
como vai sair, porque às vezes não vai sair como você está imaginando, não vai ser do jeito que você pensou que seria, mas é uma coisa nova, que pode não ser como você quer, mas também é uma coisa excelente, que tem o seu valor. E eu vi muito isso, eu fui uma pessoa que me prendi muito em perfeccionismo, em tentar tudo fazer sair do meu jeito, e nunca conseguia fluir, nunca conseguia terminar nada, só começava os projetos e nunca terminava. Esse é um projeto que eu resolvi ir até o final, mesmo tendo algumas coisas que não me agradassem no processo, porque um dia eu peguei uma pasta que tinha vários inícios e eu comecei a ler coisas até de quando eu era bem pequeno, e eu achei muito engraçado, eu ria de algumas coisas, achava algumas coisas super legais, e aquilo, não tem problema ser idiota, não tem problema você ficar insatisfeito no momento. O bom é você olhar aquilo depois e você ver valor no que você fez, ver graça naquilo que você construiu. E várias coisas vão ser super legais, talvez não no momento, mas valem a pena ser escritas por você e pela história que está na sua cabeça, que se você não desenhar, se você nunca escrever, vai continuar só na sua cabeça. Mas quando você coloca realmente no papel, tem a transformação e aquela realidade vira real, não é só uma imaginação, mas é um universo à parte. Então, como final desse vídeo, eu acho que eu só te encorajo. Comece e vai ser divertido e vai ser uma experiência incrível. Não em tudo, mas vale a pena. Espero que tenha curtido esse vídeo, espero que tenha gostado, que tenha feito sentido pra você. Dê uma olhada no canal, nos outros vídeos e é isso. Tchau, tchau.